Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas e é um prazer imenso ter vocês aqui. No vídeo anterior eu falei sobre Apocalipse capítulo 12, da mulher e o dragão, e hoje eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo Apocalipse capítulo 13, que vai falar sobre a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A besta que surge do mar, pessoal, é o anticristo, ou seja, um ser humano, uma pessoa que vai receber do diabo, né, o poder e a autoridade que o diabo tem para dar para exercer um governo na terra, o governo do anticristo. E a besta que surge da terra é o falso profeta, o líder religioso mundial que vai entregar a adoração e vai levar as pessoas a reconhecer o anticristo, né, como a besta que surge do mar, como uma divindade. Né? E a gente tem também a questão da imagem da besta aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que eu vou tentar trazer para vocês o esclarecimento também. Lembrando, né, que em Apocalipse capítulo 12 nós vimos, se trata de Israel, né, a mulher que vai ser perseguida pelo dragão. Ali fala que ela está vestida do sol, da lua, tendo 12 estrelas. Isso remete ao sonho de José, que viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele, lá em Gênesis, no livro de Gênesis. E o dragão, quando nós analisamos para a etimologia, para o texto original do Apocalipse 12, na terminologia grega, onde está escrito dragão, é dracon. E quando nós analisamos o simbolismo, né, e o sentido, nós sabemos que existe uma constelação chamada Dracon, que tem forma de serpente, né, isso na astronomia e não na astrologia. Olhando para a astronomia, existe uma constelação chamada Dracon, que é a terminologia então utilizada ali em Apocalipse 12, que fica de frente para a constelação de Virgem. É por isso que Apocalipse capítulo 12, versículo 1 fala: "E viu-se um grande sinal", aonde, pessoal? No céu. Então é o sinal que a gente percebe ali olhando para a astronomia. E a gente precisa separar, eu preciso fazer esse adendo, porque a astronomia é estudar a estrutura dos astros nos seus aspectos físicos e químicos. E a Bíblia se apropria disso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada se apropria disso, da astronomia. A astrologia é pecado. A astrologia é olhar para os astros do céu, para as estrelas, para o sol, para a lua e tentar adivinhar o futuro, o que é condenado pela Bíblia. A própria palavra de Deus em Deuteronômio vai dizer para a gente não ficar olhando para o céu e começar a cultuar as estrelas, né, os seres celestiais, e achar que essas coisas vão reger a vida da gente. A Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara em relação a isso. Então a gente precisa separar o que é astronomia daquilo que é astrologia. Então, quando a gente olha também para a astronomia, a gente sabe que existe uma outra constelação, que é a constelação de Hidra, né, que até no calendário grego-romano anual, ela tem cerca de 1/3 do perímetro da circunferência do calendário. E quando a gente analisa, Apocalipse 12 fala que a serpente arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Então isso remete também à rebelião de Lúcifer, que quando ele se rebelou contra Deus, quando ele quis tomar o trono de Deus, ele foi lançado à terra e levou consigo 1/3 dos anjos no céu. 2/3 permaneceram ao lado de Deus. Então essas são algumas simbologias que a gente pode tirar de Apocalipse capítulo 12. O anticristo vai perseguir então Israel, que é a mulher. E nós chegamos agora em Apocalipse capítulo 13, da besta que surge do mar primeiro. Então a besta que surge do mar é o anticristo. Retomando aqui com vocês, o versículo 1 de Apocalipse 13 diz: "E pus-me", o apóstolo João ele fala, "me coloquei sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta". Então, para muitos teóricos, para muitos teólogos, essa besta que surge do mar, esse mar se refere ao mar Mediterrâneo. Isso em função dos animais que ele vai citar aqui no versículo 2, tá? E eu vou explicar a simbologia para vocês. Então, tendo esse entendimento, em princípio, que o mar se refere ao mar Mediterrâneo, ele fala aqui, né, do mar, uma besta que tinha 7 cabeças. Então, 7 cabeças são 7 reinos. E até eu trago como referência Perry Stone, pastor Perry Stone, pastor norte-americano, que ele vai dizer que esses 7 reinos são os 7 reinos que afetaram o povo de Israel, a nação de Israel, de uma forma direta. 7 impérios de proporção mundial. Então, segundo ele, os reinos são o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, o Império Romano
e o último reino, que é o sétimo, que é o reino do anticristo, que é a nova ordem mundial. Esse império do anticristo é a sétima cabeça, é uma dessas 7 cabeças. Então, fala aqui que tem 10 chifres, os 10 chifres são 10 governantes, 10 governadores humanos, que vão estar debaixo da autoridade do anticristo e também vão auxiliar o anticristo no governo desses 7 reinos. Então, é uma região muito extensa, né? Então, eu sempre digo que o governo do anticristo ele vai ser de proporção global, mas não vai ser mundial. Ou seja, nem todas as nações vão estar debaixo do controle do governo do anticristo, tá? Então vai haver o anticristo, 7 reinos e 10 governantes, né? Que a Bíblia menciona aqui são os 10 chifres. O livro de Daniel fala que os 10 chifres são 10 reis. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então cada reino desse, cada cabeça que é o reino, ele vai ser contra Deus. Ele vai blasfemar contra Deus. Então é do anticristo. E o verso 2, que ajuda a esclarecer essa questão no mar Mediterrâneo, diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como a de leão. A gente encontra a referência desses 3 animais lá em Daniel capítulo 7, quando ele vai ver a visão dos 4 animais. E o 4º animal é um animal terrível, né, que remete ao anticristo. Então, o leão é Babilônia, o urso é o Império Medo-Persa e leão, Babilônia, Medo-Persa, urso, e o leopardo é a Grécia, né, que teve seu ápice ali, seu apogeu com Alexandre da Macedônia, né, o Alexandre o Grande. Então esses são os animais. Então o reino do anticristo ele vai ter as características desses 3 animais juntos, formando o 4º animal terrível. E é interessante, pessoal, que quando a gente até pega o estudo do Perry Stone, a gente vai analisar quais são os países que eram Babilônia, né? Que quando a Babilônia esteve no seu apogeu, se a gente pegar o leão, quais são os países que remontam ao reino do leão, que é a Babilônia, nos dias de hoje, tá? Então você vai ter o Iraque e a região que vai da Síria até o Líbano, né? Então você pega essa localização geográfica, você sabe a que ele está se referindo aqui no texto. O urso, que é o Império Medo-Persa, abrange o Irã, o Afeganistão e o Paquistão, principalmente. É lógico que tem regiões ali também circunvizinhas, porque a geografia também mudou um pouco, mas esses reinos que eu estou explicando para vocês compreendem ao reino do urso, né, que é o Medo-Persa, Irã, Afeganistão e Paquistão. E o terceiro, que é o leopardo, que tem a representação em Alexandre o Grande, ali no seu ápice, com a Grécia, envolveria hoje a Turquia, a Macedônia, o Egito, a Líbia e a Etiópia. Então esses são os reinos que vão formar o 4º animal. Se você juntar esses 3, você vai ter o 4º animal lá de Daniel capítulo 7, o animal terrível que é o governo do anticristo. Então você pega o norte da África, Oriente Médio e o sul da Europa, você vai ter a região ali que circunvizinha o grande mar Mediterrâneo. Então, muitos teóricos e teólogos entendem que essa referência e o significado, tá? E aí ele vai dizer no verso 2, no finalzinho, diz, olha, e o dragão, que é o diabo, deu ao anticristo, a besta que surge do mar, o seu poder. Então essa figura humana recebe do diabo o seu poder e o seu trono e grande poderio, né? Então é uma figura aqui extremamente demoníaca. E verso 3 diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, ou seja, as cabeças são os reinos, um dos seus reinos como de morte. Algumas pessoas acreditam que o anticristo vai forjar a sua própria queda, vai forjar a sua própria morte e vai renascer como que por um milagre, né? Como se fosse um ser divino. E ele vai dizer que a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou indo após o anticristo, indo após a besta. E o verso 4, e adoraram o dragão, ou seja, o diabo, é isso que a Bíblia está dizendo, que deu à besta, que é o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Pessoal, hoje o diabo ele é tido como uma figura maligna, diabólica.
Mas já existem muitas religiões e até uma certa religião aí que vocês devem conhecer bem, né? Que tem o olho de Horus, né? Que tem aquela pirâmidezinha, tá na nota de $1, né? Que você tem uma pirâmide esperando o vértice dessa pirâmide encostar, ou seja, esperando só a chegada dessa ponta, né? Do reino do anticristo, né? Tá lá na nota de $1. E hoje eles falam que como Lúcifer significa anjo de luz, né? Olha como é que o engano ele vem. Na verdade, Lúcifer é um anjo de luz, ou seja, ele é bom, tá? Então existe todo um preparo para isso, né? Vocês estão vendo, já virei o seriado Lúcifer, né? Como ele é um cara arrojado, né? Que na verdade ele não é mal, né? Ele é um cara que a gente não entendeu direito quem ele é, certo? E aí o texto continua. Verso 5: E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então ele vai se levantar contra o reino de Deus, vai blasfemar contra Deus, contra o reino de Deus, contra a igreja, contra Israel, contra tudo o que diz respeito à palavra de Deus. E ele continua dizendo: E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que corresponde a 3 anos e meio. Então a gente sabe que a última semana que antecede, né, a volta de Jesus corresponde, a segunda vinda de Jesus corresponde a 7 anos. 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de tribulação intensa, que é chamada de grande tribulação. Então a gente tem a tribulação, 3 anos e meio de relativa paz e os 3 anos e meio da grande tribulação, que é o final. E ele continua: E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então ele vai direcionar tudo contra Deus. Ele foi expulso dos céus lá em Apocalipse capítulo 12, fala que ele foi expulso do céu, está cheio de grande fúria porque sabe que pouco tempo lhe resta. E fala então que ele vai blasfemar, ele vai falar contra a palavra, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A Bíblia fala sobre os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Israel. Então ele vai fazer guerra contra os 144 mil, vai fazer guerra contra Israel. E se houver um remanescente entre os gentios, né, durante o período da tribulação, da grande tribulação, ele vai fazer guerra também contra o remanescente. Tem muita gente que hoje está dentro da igreja, é meio barro, meio tijolo, né? E o que elas vão fazer quando a igreja for arrebatada, né? Lá na parábola das 10 virgens, as prudentes que tinham o azeite, né, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus, guardados consigo, elas entraram para o casamento da noiva com o noivo, né? Jesus, da sua igreja. Mas as imprudentes, elas ficaram lá de fora. E elas batem a porta dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor diz: eu não conheço vocês. Então muita gente vai bater a porta, mas a igreja já vai ter ido. Então muita gente que hoje eu entendo que é amiga do evangelho vai ter que passar. Tem gente que na verdade já declara que eu espero quando for o período da grande tribulação, aí sim eu me converto. Não vai se converter nada, porque na verdade ela está amando o pecado. Ela está amando, ela adora viver segundo o seu próprio padrão. E ninguém pode ir após Cristo senão negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo, né? Então é um grande engano que muitas pessoas têm nas suas próprias mentes, né? E aí o texto ele vai continuar, que ele vai fazer a guerra então contra os santos, vai vencê-los, ele vai matar, vai perseguir, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então o poder do governo do anticristo vai ser muito grande, vai ser hegemônico, mas não vai ser absoluto no planeta Terra. Algumas nações não vão estar assim diretamente debaixo do governo do anticristo, ainda que sigam o fluxo do governo do anticristo, porque ele vai governar sobre, aqui fala, toda tribo, língua e nação, né? Então ele vai ter muito poder, muita autoridade sobre a terra. E aí fala: e adoraram-na, ou seja, a adoração mesmo, vão ver nele uma divindade, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Exceto, logicamente, os santos, né, pessoal? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, é uma negação de Cristo, é uma negação da sua morte, ressurreição, da sua vitória na cruz do Calvário. E vão adorar a esse anticristo,
a besta que surge do mar. E o verso 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É meio que essa galera que vai ter que passar pelo que tiver que passar, né? Vai voltar mesmo, meio que lembra muito aquela questão lá do olho por olho e dente por dente. Se alguém tiver que ir pro cativeiro, vai pro cativeiro. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto, né? Causa e consequência. E aí, pessoal, no versículo 11 de Apocalipse 13, a gente chega no falso profeta, que é a besta que surge da terra. E algumas características muito interessantes que a gente vê aqui, o verso 11 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Então ela tem a aparência de cordeiro. Nós vemos que na palavra de Deus o cordeiro é Cristo Jesus. João Batista ele olha para Jesus e diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, embora a aparência externa desse líder religioso seja de cordeiro, de Cristo, o texto diz que ele fala como o dragão, ele fala como o diabo, né? E o verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então esse falso profeta, esse grande líder religioso vai dizer, tá vendo? Esse é o Messias que havia de vir. Pessoal, eu chamo a atenção para algumas questões relacionadas ao catolicismo romano. Isso chama a atenção também de muitos teóricos e de muitos teólogos, né? Então, por exemplo, o São Malaquias, dentro do catolicismo romano, foi um padre, um bispo, que no ano de 1139, ele, quando estava entrando em Roma, ele alega ter tido visões de cada um dos papas e que o papa de número 112 seria o falso profeta, seria o papa do anticristo. Isso dentro do catolicismo romano, na profecia que eles chamam de São Malaquias. Tá? Então, o número do 112 hoje é o do Francisco. Tá? Então, isso chama a atenção da gente. Não vou botar minha mão no fogo por isso, mas a Bíblia fala de examinar todas as coisas, retém aquilo que é bom. Então a gente fica atento, porque a Bíblia fala para a gente estar atento aos sinais. Jesus não especificou para a gente fixar em data, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos estar alertas e vigilantes. E mais do que isso, o Papa Francisco, pessoal, hoje ele tem causado um cisma, que é uma divisão dentro da Igreja Católica, porque ele é progressista e está abandonando os princípios conservadores. Eu vou até colocar para vocês um vídeo agora onde ele fala sobre o fracasso de Deus, que Jesus fracassou lá na cruz. Dá uma olhada. Uma confidência. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre 2 cosas. I always carry 2 things. Un rosario, rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to when he was buried. Con estas 2 cosas, with these 2 things, me arreglo como puedo. Estamos em cisma desde ao menos 2016. Além de tudo, tem se associado a pessoas. Lembrem-se do infeliz ex-cardeal, hoje reduzido a leigo, McCarry, que essas pessoas comprovam todo o seu programa de
sua primeira exortação apostólica pós-sinodal Evangelii Gaudium. De fato, desde sua eleição, mas indubitavelmente por suas heresias, Francisco se coloca como excomungado, fora da igreja, e não pode dirigi-la. E está arrastando em pós si, infelizmente, toda a igreja que permanece inerte em comunhão com ele. Assim, criou, da noite para o dia, uma contra-igreja que está enganando os católicos com toda a aparência de catolicidade, em cardeais, bispos, padres, leigos, dioceses e paróquias, movimentos, ordens e congregações que não têm a coragem de contrapor-se à sua malfadada obra de destruição. Por tudo isso, afirmamos a ser Francisco, mais do que um antipapa qualquer, aquele que reveste a forma do falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. E isto acaba por se constituir na maior prova de quanto estamos vivendo em ato o fim dos tempos. Bom, pessoal, então esse é Francisco. Qualquer pessoa que conheça o mínimo da palavra de Deus, que por mais que ela seja até, desde que ela não seja neófita, ela sabe que Jesus Cristo triunfou na cruz. A Bíblia fala que ele triunfou. Ele despojou os principados, as potestades, rasgou cédula de dívida que era contra nós, que ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado no trono à direita de Deus. Então, como que uma autoridade eclesiástica pode chegar e dizer, um grande líder religioso, dizer que Jesus fracassou? Esse é o fracasso de Deus. Então, muitos cardeais, padres e até bispos têm se levantado hoje contra o Francisco, tá? Então, tá uma situação muito difícil hoje dentro do catolicismo romano. Somado a essas coisas também, ele tem defendido o Crislã, que é a junção das três principais religiões monoteístas do mundo. Ele tem defendido a união do cristianismo, islamismo e o judaísmo no Crislã. Tem visitado constantemente a Igreja Católica Ortodoxa, tem visitado o Iraque, né, tem se reunido com muitos líderes islâmicos. Chama a atenção também a cidade de Astana, ali no Cazaquistão, onde foi construído um templo para unir todas as religiões num só culto. Líderes religiosos e políticos de 41 países se reuniram no Cazaquistão para denunciar o terrorismo realizado em nome de Deus. A Conferência Religião contra o Terrorismo foi realizada em Astana, a capital do país. Participaram do evento 63 delegados, entre eles representantes da ONU e da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, além de representantes de várias religiões, como o islamismo, o cristianismo, o budismo, o judaísmo, o hinduísmo e o taoísmo. Né? Então ali é uma cidade futurística, onde eles têm feito esse planejamento, e tem muitos líderes de tecnologia, de ciência política, religiosos, têm se reunidos ali para discutir como, assim, desculpa, né, a guerra contra o terrorismo, e unir tudo debaixo de uma única religião mundial. Eu já coloquei aqui no canal para vocês verem, né, o folder da União Europeia, que o prédio da União Europeia foi construído no formato de Babel, da Torre de Babel, e no folder deles é a Torre de Babel, que eles divulgaram, e escrito Europe, many tongues, Europa, muitas vozes, muitas línguas, uma única voz, porque em Babel nós sabemos que Deus confundiu as línguas. Então você vê a premedição e o intento desses povos, dessas pessoas,
que estão no controle hoje, são as lideranças do mundo hoje. Então tem essa cidade de Astana, tem essas intenções, tem a intenção do Papa, tem essa divisão. Então a gente deve estar atento com relação a isso. Beleza, pessoal? Então o texto aqui, né, ele continua a dizer, no versículo 13, Apocalipse 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, que é o anticristo, dizendo que aos que habitassem na terra que fizessem uma imagem da besta que recebera ferida de espada e vivia. Eu acredito, pessoal, até que nesse ponto aqui haverá eles vão forjar a entrada de alienígenas, tá? Hoje dentro do Vaticano, né? Eu vou colocar um vídeo para vocês darem uma olhada como o catolicismo romano hoje já está querendo preparar os seus fiéis para a chegada dos seres de outros planetas. Até a ONU já tem divulgado isso. Então eles já querem preparar os fiéis, já querem preparar a população mundial para essa chegada, ok? E eles afirmam que já estão vendo OVNIs. Dá uma olhada nesse vídeo e aí você tira suas próprias conclusões. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. You've actually researched with Vatican astronomers. What do they tell you? Consider the existence of aliens an inevitable consequence of God's omnipotence. Now, you've actually researched with Vatican astronomers. What do they tell you? Yeah, it's extraordinary. We even had the opportunity to go to Mount Graham in Arizona, which is where their Vatican Astronomical Technology Telescope, called that, where it's at, where the Vatican's astronomers study the deep space. And in the course of doing that, getting permission through the Arizona State University to go there to meet with their astronomers, the Jesuits who are there, we also got access to top astronomers that work in Rome, including an astronomer by the name of Guy Cosmonago. He's one of the top astronomers for the Vatican. What was the major thing you got from your interview with him? Oh, well, two major things. One, he says without apology that very soon the nations of the world are going to look to the aliens for their salvation. Now, when you make a comment like that... Did you just hear what he said? Does that show you how fast things are moving and how we're really in the last of the last days? And then, of course, you want to get behind that, right? You want to find out where are they coming from. So he agreed to be interviewed 5 times from Rome, and then gave us documents which are not available to the public that outline what much of the inner thinking of the highest level theologians and astronomers at the Vatican believe now, including the idea that Jesus might be the son of a star child. Now, when we ask him what is a star child, right, they're talking about an alien intelligence from another world, and that the birth of Jesus Christ, the virgin birth, was in fact comparable to an abduction scenario in which these aliens used the Virgin Mary to create Jesus. And this is one of the ways in which they're combining the idea that we are soon to be visited by an alien savior from another world. Hold that thought. Wait till you find out about the Vatican astronomer saying he's operating with Project Lucifer. Okay, I promised you we would find out this great Catholic astronomer, the #1, is operating with something called Project Lucifer. What is that? Well, up on top of Mount Graham in Arizona, there's an observatory complex that consists of 3 very high-powered telescopes. One is the Vatican Advanced Technology Telescope. There's a radio telescope, and then there's one called the Large Binocular Telescope. This is the most powerful telescope in the world. In fact, they told us they can get better images of space than the Hubble Space Telescope can. Now, attached to this telescope is an infrared camera named Lucifer, which is really a kind of an odd name for a camera. And
From the information that we gathered, this thing was named by the Max Planck Institute and some German astronomers, but the Vatican is part of this conglomerate up there that they're all working together. Now, what this instrument's used for is astrobiology, for looking for exoplanets, looking for other worlds, and the infrared spectrum is also very useful for seeing things that can't be seen with the naked eye. And many UFO researchers have noted that you can see a lot of ships and entities that you normally can't see. Tell me about what the Vatican astronomers are telling you, or what others, experts, I mean, you had a research team. Right. Tell me a few of the things they're telling you. Well, first of all, the day that we spent on Mount Graham, the entire day there, we had the Jesuits speaking to us face to face. We also had systems engineers. It was astonishing, the access that they gave us. And one of the things we found amazing in the use of the Lucifer device and even the other telescopes is how commonly the astronomers spoke of UFOs. We were just taken back by the fact that it was almost a nuisance to them that there are so many. I have to tell you, UFOs, I mean, I think that's like science fiction, to be quite candid with you. But I told my staff about this interview, and one of the staff members said when he was 12 or 13 years old, he saw a UFO, and they visited him and talked to him. I mean, and that's just a small group of people. And statistics say 1 out of 2 people in America believe in UFOs, unidentified flying objects. And we're hearing now reports all over the world. Well, and a lot of Christians have saw them too. My wife and I were crossing over a mountain one time when a circular silvery device dropped down from the heavens, shot around, done all kinds of things we couldn't explain. We didn't know if it was an angel, a demon, or whatever it was, but it certainly was what people describe as UFOs. And so the phenomenon, to me, is certainly real. Then, of course, you begin defining what it is. Well, to the Vatican and to the astronomers... But wait a second, it's demonic. Why would the Vatican be studying this? Yeah, well... Not only are they studying it, Geraldo Balducci, who was the spokesman for the Vatican, he was their official mouthpiece concerning the alien presence, not just the reality of aliens on other worlds, but an alien presence that is here on Earth now. You can go to YouTube and watch his shows on Italian television when he spoke for the church and said that the church was using its embassies around the world to compile information, a case study, if you will, on what the aliens are doing on Earth now. So the belief system is deep, regardless of what you or I might make out of it. And I got to tell you, especially when it comes to alien abduction, I am convinced that we are talking about demonic activity, not intelligences from another world, maybe from another dimension. And they're moving in and out of our reality. They certainly have a conspiratorial plan that might even involve human hybridity. There's a lot to the study. That's why it took us thousands of pages and 6 investigators, and I had to bring a theologian on to make sure that I didn't get off track, right? But what they're saying to us now is it's going to affect Christian belief. There is a professor for the Pope's University in Rome, and he is a very highly respected intellectual. His last name is Tanzaniti, and he has written a paper now in which he is saying that very soon, not right in the beginning, we won't have to deny our Christian faith in the beginning. But there is information coming from another world, and once it is confirmed, it is going to require a rereading of the gospel as we know it. And that's the kind of information that we are receiving from the highest levels of Vatican intelligentsia. Where's this headed, in your opinion, after all this research? I think it's headed towards an imminent great deception. I think they either know something or they suspect something, and that's why they're preparing the Catholic faithful. And of course, the Vatican has reached beyond Catholics, but they're trying to prepare the world. Let me tell you something. This is information that you must digest in light of the scriptures. But the most important thing is not what we're talking about. The most important thing is that you know God. Whether he comes in 1 minute or whether he comes in 20 years, you must know him for yourself. Religion is good if it helps you know God. But if it's an end in itself, it means nothing. The only way you can know God
is step one. He's already done everything he's ever going to do for you. His Messiah was sent to earth to die, the Son of the living God, and rise from the dead. And all of your sins and all of your diseases were put upon him. And by his wounds you were healed. Make Jesus your Lord with your mouth. You don't need a formal prayer. Say, Jesus, I make you my Lord. Live inside of me. Forgive me for all of my sins. And this is what the Bible says. You say it's too good. I agree. It is too good. Take the goodness of God. Taste and see that the Lord is good. He's good. Voltando aqui, então, eu acredito que possa ser mais um engano, que o texto fala aqui, enganos que habitem na terra. E o verso 15 diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Pessoal, essa imagem da besta hoje, olhando para o cenário atual, acredito que é a inteligência artificial. Se você já pesquisou, você sabe que a inteligência artificial hoje ela é real. O que você fala no seu smartphone, no seu celular, tem uma inteligência artificial, tem uma criptografia, tem um algoritmo que vai ler, vai analisar e vai interpretar o que você fala, né? Ainda mais se você usar a palavra-chave. Se você falar assim, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero comprar uma roupa, né? O smartphone, o algoritmo, a criptografia, ela lê o que você fala e começa a te fazer recomendações, até com o seu celular desligado. Então não é que tem uma pessoa, logicamente, do outro lado ouvindo 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Mas é o computador, é a inteligência artificial que faz isso. E segundo Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, a inteligência artificial ela é uma ameaça para a humanidade. Eles dizem que Elon Musk chegou a dizer que é demoníaca, que ela vai destruir a humanidade. Por quê? A inteligência artificial, segundo eles, ela vai dar um salto do nível de conhecimento do homem comum para um ser praticamente divino. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a listened. scene in a movie Nobody where listened. the robots are gonna fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. This time frame is not relevant to AI. You can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late. And you feel like this is decades away or years away from being too late? If you have this fatalistic attitude and you feel like we're in almost like a doomsday countdown. It's not necessarily a doomsday countdown. It's a out of control countdown. Out of control, yeah. People call it the singularity, and that's probably a good way to think about it. It's a singularity. It's hard to predict, like a black hole. What happens past the event horizon? Right. So once it's implemented, it's very different because it will once be the able genie's to out of the bottle, what's going to happen? And it will be able to improve itself. Yes. That's where it gets spooky, right? The idea that it can do thousands of years of innovation very, very quickly. Yeah. And then we'll be just ridiculous. Então o que eles defendem? Olha o engano, olha a saída que os caras estão elaborando. Então, para que a inteligência artificial não sobrepuje o homem, nós precisamos criar o ser humano 2.0, ok? Eles acreditam na teoria darwiniana, né, que o homem veio do macaco e que vem a teoria da evolução. Então, segundo eles, o ser humano precisa evoluir acima da inteligência artificial. E para ele evoluir, é preciso implementar chips, é preciso fazer mutação genética, o que eles chamam hoje de transhumanismo. I have some of these recent reports here, which are amazing to me. Something called the Washington Summit. They voted for something. Tell me about that. Yeah, well, actually, that goes again to this CRISPR-Cas9 technology. We're almost at a point of point and click, almost like using a mouse to make modification to human genes. And it's almost like if you've used a word processor and you have the find and replace key, and you know how you can say find the word you and replace it with the word your or whatever, and you hit that and it goes through the whole document. Well, CRISPR-Cas9 is kind of like that. It's designed, go into the DNA strands, find a particular genetic series of numbers,
clip it out like a pair of high-tech scissors, and replace it with new genetic information and put the strands back together. You have that machine with you. Yeah. Show me it. Is it called a CRISPR machine? Yeah, well, it's just a little kit. Yeah. So imagine that the world right now is in an uproar over a science kit no bigger than that. Small. Yeah, and again, she could explain how it works, but here's what you should know. That technology can accomplish what the eugenicists of the early century wanted to do. That technology is being used right now to rewrite human genetic makeup at the germline level. Imagine if the Antichrist has his hands on this kind of technology. Maybe that explains why, with such impunity, people are beheaded and killed, treated like animals during the Great Tribulation period, because they have literally engineered an army of individuals who are not like you and I. They don't Well, we've empathize. seen like the ISIS people cutting off heads, and I say to myself when I see that, how could a human do that? Right. Well, you've just answered how a human could do that. Right. It's not a human. And by the way, one reason why I brought this with me is to make the point that if Tom Horn, an old fat preacher, can get his hands on an advanced CRISPR-Cas9 gene knockout kit, you better believe that terrorists have their hands on this technology. Wow. Now, you sent my staff a picture of something called a digital tattoo. Oh, yeah. Explain what that is. Yeah. Well, I actually brought them with me right here. This is 10 flexible tattoos. I could take one of those and I put it on the back side of the palm of my hand or on my hand, and I take my smartphone and I tap it to that tattoo. What it does is it authenticates me by causing that to create a vein pattern, a blood vein pattern in my hand, which then becomes my biometric marker. So you may not be able to buy or sell unless you do that, according to the book I read. The Real ID Act, which anybody can read about right now here in the United States, is calling for a biometric identification system before you can enter into any federal building. It's the kind of technology they're talking about to secure the borders. It's the kind of technology for boarding a plane. How does this tie in with things we read in the book of Revelation, like the beast? Right. First of all, remember what it says. And he had power to give life unto the image of the beast. I think that the technological singularity might actually be the moment when we give life to the image of the beast, because the moment when the AI develops a conscious, when suddenly it thinks it is an I am that I am. You're saying when a machine thinks that it's real? Yeah. When think for itself? Yeah, it becomes sentient. And then there's even one beyond that, super AI. Yeah, super. And that is the I am. Artificial intelligence, Yeah. AI. Hugo de Garis, who is one of the most famous transhumanists in the world, he believes that we are very close now to that I am that I am moment. So what you're saying, though, is that a machine that's been built to help humanity will become a new form of humanity. But one thing is for sure, we will not control it. Do you think that it's likely that we will merge somehow or another with this sort of technology and it'll augment what we are now? Or do you think it will replace us? Well, that's the scenario. The merge scenario with AI is the one that seems like probably the best. Like for us. Yes. Like if you can't beat it, join it. Então, pessoal, isso é o que eles estão defendendo hoje, o transhumanismo. Então, a inteligência artificial lá é real. Se você pesquisar Bina 48, se você também pesquisar o robô Sofia e vários outros androides, você sabe muito bem, você que está antenado em tecnologia da informação, você sabe que a inteligência artificial é uma realidade. E aí, pessoal, essa eu acredito que seja a imagem da besta, ou seja, um androide. Eu acredito que possa ser um androide com a mesma aparência do anticristo. E ele vai ter um controle mundial. Como eu falei, até o seu celular desligado, eles sabem o que você está falando. O Facebook, por que o Facebook vale bilhões se você utiliza ele de forma gratuita? Porque são dados, eles têm seus dados, os meus dados. Tá? Então eles recolhem isso tem muito valor. Isso influencia
né? Não é à toa que vale o que vale, tá? E eles agora estão saindo não apenas o Facebook já mudou, já não é mais Facebook, é Meta, né? É o Facebook, o aplicativo, mas eles já estão criando um metaverso, tá? Então a tecnologia está muito avançada. Eu vou tentar colocar alguns vídeos direcionados a isso. Bom, aí o verso 16 diz o seguinte: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então a gente vê aqui a marca da besta, aqui a sabedoria, verso 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. Por que é o número de homem? Porque o homem foi feito no 6º dia e o seu número é 666. Pessoal, a gente está vendo claramente aí essa engenharia social, né? Ninguém pode... Os caras estavam querendo aí, muitos prefeitos, né? Governadores, dizendo que ninguém poderia entrar no comércio, comprar ou vender se não tiver o passaporte vacinal, né? Então a gente já vê uma preparação para esse governo do anticristo. É interessante, pessoal. Quando eu olho para essa questão aqui, eu acredito que essa marca da besta seja o transhumanismo, porque, como eu falei, é 666, 666, porque o homem foi feito no 6º dia, número de homem. No 6º dia, Deus colocou 2 olhos, 2 ouvidos, né, no ser humano normal, né, fez toda a estrutura fisiológica, órgãos internos, né, dedos, mãos, pés, e Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E eu acredito que esse transhumanismo e essa mutação genética que eles querem promover nos dias de hoje seja a deturpação desse homem criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Então eu acredito que o transhumanismo ele tá por trás disso, e aí a gente precisa ficar muito atento, tomar muito cuidado para que nós não sejamos enganados, ok, pessoal? Então que Deus possa abençoar a sua vida aí e que você possa buscar de Deus mais entendimento, mais esclarecimento. Eu vou colocar a partir de semana que vem aqui no canal, na descrição do vídeo, o link do meu livro, que eu escrevi o livro sobre o Apocalipse, onde tudo isso que eu estou disponibilizando para você gratuitamente aqui no canal, né? Então eu coloco tudo. Mas eu escrevi um livro, então quem quiser adquirir, vou colocar na descrição do vídeo a partir de semana que vem, e você vai poder ter esse e-book, né, o meu livro, e adquirir. E eu pretendo, né, com a venda desse e-book, poder melhorar o equipamento de gravação de áudio e vídeo. Eu preciso comprar muitos livros ainda, ampliar meu acervo de bibliografia, né, para estar sempre trazendo um conteúdo bacana e legal para vocês. Eu creio que dá para fazer muita coisa legal e aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E eu vou depois até trazer um vídeo para vocês mostrando o e-book aqui no canal, porque aí você avalia se você gostaria de ter ou não. Você vai ter ele digital, bem baratinho, e se você quiser imprimir depois na sua impressora ou numa gráfica, você vai poder ter esse livro. Lembrando que todo esse conhecimento eu disponibilizo aqui de forma gratuita. Para aqueles que quiserem ter todo esse conteúdo, vai poder ter consigo e vai valer muito a pena. Eu botei tudo colorido, então se você quiser imprimir, logicamente colorido você vai poder imprimir, se quiser preto e branco, e vou colocar na plataforma Hotmart, que é uma plataforma muito conhecida, segura, e aí você vai ter ainda 7 dias grátis para avaliar se você realmente vai querer o nosso livro ou não. Então, tudo muito bem preparado, com carinho, debaixo de oração e pedindo ao Espírito Santo de Deus para que possa nos guiar, nos direcionar naquilo que for a palavra de Deus. Quando sempre falo sobre escatologia, o que nós não podemos ocorrer em heresia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Eu me lembro lá até falando sobre transhumanismo, isso me lembra Daniel capítulo 2, né? O livro de Daniel capítulo 2, versículo 43, que diz: quanto ao que visto do ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana. Então, haverá mutação. Hoje nós já temos documentos, já existem seres humanos geneticamente modificados vivendo entre nós. Eu gravei também só um vídeo só falando sobre o 666. Então, as bases de tudo isso é L.A. Marzilli, Perry Stone, Daniel Lopes, Chuck Missler, Tom Horn, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês, e no meu e-book eu boto também todos os links desses estudos para vocês sempre acessarem quando quiserem.
Então, pessoal, um forte abraço aí, até o próximo vídeo. Valeu!